Olá pessoal, bom dia. A gente vai dar continuidade às nossas aulas com os slides comentados, e dando continuidade ao tema dos movimentos sociais. Dessa vez a gente não vai entrar exatamente no movimento social, né? Eu vou fazer uma explicação inicial de como a nossa Constituição de 1988, ela permite que algumas pautas dos movimentos sociais entrem aí na discussão política oficial. Então a gente vai fazer basicamente uma discussão um pouco referente ao primeiro bimestre, né, para a gente se preparar para o próximo bimestre, em que a gente vai entrar aí no tema relacionado à reforma agrária e o MST. Tá bom? Vou dar um exemplo de um movimento social, aprofundar e falar qual a sua relação com uma questão estrutural econômica e cultural da nossa sociedade. Bom, antes exatamente de entrar no tema, né, a gente vai ver aí no roteiro dessa aula, vou falar um pouco sobre rotina de estudos de maneira breve, né, bem rápida, e entrar exatamente no tema. Aí está o link em que eu utilizei, basicamente a Constituição Federal de fonte, né? E vou falar o que vocês vão ter que fazer aí de tarefa para a próxima semana. Basicamente é uma autoavaliação, ou seja, como vocês já conhecem, uma forma de avaliação muito simples e fácil de ser realizada, né? Bom, por último eu vou falar um pouco sobre uma campanha aqui da escola, né, sobre o cyberbullying. Bom, vamos lá aí. Eu fiz esse esquema, não vou ler tudo porque eu quero fazer uma aula bastante dinâmica, curta, né? Então você dá uma olhada aí, qual que seria o seu perfil, né? Qual seria o seu perfil de estudante caso você queira disponibilizar o tempo que você tem agora nesse período atípico para estudar, né? A gente não pode se esquecer que a exigência de produtividade ela pode se tornar um problema na quarentena, né? Então você não pode, nem você, nem as pessoas que estão ao seu lado, fazer exigências de produtividade em relação ao seu dia a dia. Então você tem que levar em consideração isso também. Olhando aí os principais pontos que eu coloquei, né? Qual é o seu principal objetivo agora, idealmente, né, para esse ano inteiro? Você tem tempo disponível, analisando aí diversos fatores do seu dia a dia, né, do seu cotidiano? Qual é o seu grau de dificuldade nas diversas matérias escolares? E como que você tem aí acesso aos recursos tecnológicos, sejam eles materiais, um computador, um celular, seja ele um serviço como a internet ou então um acesso a uma plataforma paga. Isso obviamente vai fazer bastante diferença. Diante disso, eu pensei em dois perfis, né? Um perfil em que você quer aproveitar ao máximo tempo para estudar, né? Caso você queira de fato isso, e um perfil se você não quer aproveitar esse tempo máximo de estudo e ir mais devagar por diversos motivos familiares, pessoais, ou mesmo que não é o seu objetivo. Bom, entrou como fonte aí do que eu retirei para fazer esse horário, né, essa rotina, peguei aí do Guia do Estudante, um pequeno vídeo do YouTube que explica um pouco sobre planejamento para o Enem e o site Planejamento de Estudos do ESAG Cursinho de Medicina, para Medicina, né? Bom, vamos lá, eu fiz um perfil, esse perfil é o perfil leve, você dá um pause aí na, na aula e dá uma olhada, vê se você concorda. Coloquei aí para você tomar um café, um almoço tranquilo, né? Fazer atividades leves, um alongamento, fazer mais no final da tarde uma outra atividade, acompanhar as aulas do centro de mídias, fazer atividades próprias suas, ajudar em casa. Muitos alunos eu sei que ajudam em casa, ter um horário específico para atividades escritas, né? E estudar principalmente o foco no horário da manhã, distribuído entre disciplinas que você considera difícil, de grau de dificuldade difícil, médio ou fácil. Tá? Então você dá uma olhada aí. Esse é o perfil 2 que eu coloquei um pouco mais elaborado. Você dá um pau, você vai ver que desenvolver uma redação todo sábado, né? Estudar aos sábados. No período da noite, aí você tentar ler livros de literatura, que são uma leitura um pouco mais leve, né, comparado, ou atualidades, né, comparado à carga de estudos que você vai ter no dia, tentar assistir filmes, séries, né, que tenham conteúdos históricos, ou para você utilizar aí de treino a língua estrangeira, né, o inglês ou o espanhol.
Bom, depois, obviamente, né, o horário pode ser alterado, né? Só apenas um exemplo, né? Você pode, sei lá, inverter tudo isso, ou você gosta de estudar de noite, que tem mais tranquilidade na sua casa e você acorda tarde. Bom, faça da maneira que você achar mais propícia, é apenas uma ideia, né? Uma sugestão com base aí no que eu pesquisei na internet. Vamos lá ao tema em si, né? A gente vai dar uma olhada de novo na Constituição. A gente viu de maneira bem breve nos últimos slides comentados e também em sala de aula no primeiro bimestre. E agora a gente vai ver novamente um pouco mais sobre a Constituição. A Constituição é um conjunto de leis de ordenamento jurídico máximo, ou seja, não existe lei superior de força e implementação no nosso país acima da Constituição. Então, a Constituição ela estrutura as leis dos estados, dos municípios e também dos organismos federais, né? Por que, que a Constituição de 1938 carrega esse nome, Constituição Cidadã, né? Por que, que ela carrega? Eu tentei elencar alguns pontos, né? Obviamente vai um pouco mais além disso, né? Mas, de maneira geral, foi desenvolvido em um clima de esperança, né? Por conta aí do final, né, da ditadura civil-militar, que já estava sendo anunciado com Figueiredo, né? A transição democrática e indireta, né? É uma Constituição inclusiva, ela procura incluir diversas pautas que a sociedade civil possuía como demanda e ainda possui, né? A questão dos movimentos sociais também tem por base a concepção de participação popular, alguns mecanismos de participação popular que nós veremos posteriormente, e um clima e uma situação de fato de igualdade política nunca tida antes no nosso país, mesmo no período de 45 a 64, também chamado de período de redemocratização, né? A questão da igualdade política nos termos atuais está bem mais avançada que naquela época. Lembrando que havia naquela época também um movimento de expansão dessa igualdade política barrado com a chegada da ditadura. Bom, ela possui mecanismos de garantias dos direitos básicos do cidadão, que é o que a gente vai ver agora, sintetizado principalmente no artigo 5º, né? O artigo 5º, por muitos constitucionalistas, né? Operadores do direito que estudam a Constituição, é considerado aí um dos artigos mais importantes da Constituição, né? Então vamos pegar aí um inciso, né? um tema, uma temática desse artigo, né? Ela é dividida em vários incisos, né? Vamos pegar um deles, que é o inciso, perdão, 22. Inciso 22 diz, é garantido o direito de propriedade. E olha lá o inciso 23, a propriedade atenderá à sua função social. Então não basta apenas ter algo, né? No caso, uma propriedade, aqui está sendo relacionado mais à questão das propriedades extensas, né, grandes, como uma terra, como uma casa, um prédio, né, no inciso 23, mas não basta ter apenas a propriedade, ela tem que ter uma função, né, ela tem que ter um objetivo e é garantida a todos qualquer tipo de propriedade. Seja uma propriedade física, seja uma propriedade material, como por exemplo o direito de patentes, está garantido na Constituição, os direitos autorais, né, uma propriedade material também garantida na Constituição. Mas por que eu trouxe isso, né? Primeiramente porque a gente vai discutir sobre o MST e o MST procura calcar o seu embate ideológico e as suas ideias de fato sobre a questão da função social da propriedade e uma discussão mais filosófica, mais ampla sobre as leis, né? Se as leis procuram organizar a vida pública das pessoas, ou seja, o ambiente público político, né, conforme a gente já viu aí anteriormente, por que então a necessidade de regular algo privado, que é a propriedade, né? Lembrando que na propriedade todo objeto é particular, né? Ou seja, aqui tira o que, né? Infelizmente não é para ter esse que. Ou seja, a propriedade ela pressupõe algo próprio, né? Seu, único. Muitas vezes que vem do seu íntimo, no caso aí uma propriedade intelectual e algo que direciona-se a você, a sua privacidade também, né? Então vamos lá.
Eu vou aqui resgatar o que a gente já discutiu de maneira simples, mas deixei um pouco mais elaborado. A concepção de público e privado ao longo do tempo. Peguei aqui, obviamente, a história ocidental, que tem uma influência maior sobre a nossa história, né? E a gente, de uma certa maneira, está dentro, né, da dinâmica da história ocidental. Então, eu peguei aqui 4 períodos: a Antiguidade Clássica, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, a Atualidade, né? Bom, na Antiguidade Clássica, a ideia de público ela é ampla, né? É importante e mistura-se com o privado. Então, o personagem, a pessoa na Grécia, né? O homem público na Grécia, ele não tinha nenhuma relação com as suas características particulares. Ele era um ser que discutia na ágora sobre a vida pública, no caso o homem, enquanto a mulher no ambiente privado não tinha nenhum acesso a esse ambiente político. Então, o público e o privado, eles eram bastante separados, né? Se misturava pouco, obviamente havia mistura, mas era de uma maneira bastante, digamos, bastante evidente as diferenças, né? Bom, já passando para a Idade Média, estou passando bem rápido porque a aula, não quero que a aula fique extensa, né? Na Idade Média, essa questão do público vai perdendo força, principalmente com as pessoas voltando ao campo, com a perda do espaço político que é a cidade, né? A perda de influência ainda existe, mas vai se perdendo ao longo da Idade Média, né? E a ideia de coletividade vai se transformando, né? Uma ideia de coletividade somente referente ao público, né? O ambiente público, ele perde essa característica. Agora, a coletividade, ela não necessariamente é pública ou privada, ela está difusa, né? Um claro exemplo disso são as terras coletivas na Idade Média. Existiam lá os bosques, eram terras que não eram de ninguém, não era nem de um órgão governamental, do Estado, não eram nem dos nobres, não eram nem dos servos, estava ali. Né? Então, quem ali fosse plantasse, colhesse, utilizasse daquela terra para qualquer coisa era permitido. Então, na Idade Média, o público perde um pouco de força, o privado aumenta com a questão dos feudos e a coletividade ela está aí meio nebulosa, né? Aumenta a importância do privado com a questão do cristianismo, né? A valorização de uma série de características que envolve o individualismo, como por exemplo, você tem que fazer boas ações para ir para o céu, olha lá. Atitudes privadas do seu dia a dia que levarão você a uma etapa posterior que essa religião coloca, né? Que essas religiões cristãs colocam. Ainda o público é a esfera principal, mas vai perdendo aí o seu poder, né? A sua característica centralizadora da vida. Na Idade Moderna, o público passa a ser uma via de proteção ao privado, né? E na Idade Contemporânea isso se intensifica, então a gente vai basicamente ver essas características até a atualidade, né? Como assim? É basicamente o que diz a Constituição, né? A Constituição é uma lei de característica pública política e o objetivo dela é proteger as características da vida privada. Então, você ter acesso à sua propriedade sem ter alguém que usurpe aquilo de você, sem ter o Estado que retire aquilo de você, no caso aí, já adiantando um pouco a questão da terra, caso ela não tenha nenhuma função social, né? O privado se intensifica com o nosso modelo econômico e cultural, lembrando aí a valorização da competição, da competitividade, um sistema econômico capitalista, com a valorização de uma série de questões levantadas ao consumo, que faz com que você pense em si próprio em detrimento a uma coletividade, de maneira mais organizada e pública, e novas formas de privado também, como o imaterial, o corpo, né? A Constituição coloca a inviolabilidade do corpo, do seu corpo, ou seja, uma noção de pessoa, de corpo relacionado ao privado também referente à idade contemporânea. A gente vê aí então o modelo
um movimento, né, que vai do público ao privado. Bom, assim, o objetivo das nossas leis é preservar o privado a partir do público, foi o que eu já comentei anteriormente. Proteger, resguardar, permitir a sua potencialidade. Vamos ver aí alguns exemplos do artigo 5º da Constituição. Olha lá, o inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ou seja, ninguém pode penetrar, entrar nela sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Aqui tem várias exceções. Quais são as exceções? Flagrante delito. Uma pessoa está entrando na sua casa, roubando ou tentando ferir você ou alguém dentro da sua casa e a polícia está passando na rua, ela pode entrar na sua casa? Pode. Tudo bem? Ou então está tendo um desastre, um incêndio na sua casa. Pode o bombeiro entrar na sua casa? Pode entrar na sua casa. Sem uma determinação judicial, ou seja, sem o judiciário expedir um documento, né, autorizando com que haja essa quebra de lei, né? No caso aí, essa quebra da norma da casa ser inviolável. Então, por esses motivos, existe a possibilidade de alguém adentrar a sua casa, né? Que seria aí a principal propriedade de uma pessoa. Bom, aqui tem várias questões que a gente poderia aprofundar, né? Como a aula vai ser um pouco mais dinâmica, eu já vou passar ao próximo inciso, que é o 12, né? Muito semelhante, né? Aqui está o 11, o 12 e o 10, né? São os incisos aí seguidos praticamente, né? Que fala aí sobre a inviolabilidade, ou seja, não poder violar, não poder adentrar, não poder retirar, né? Do ambiente privado aquilo que é seu, aquilo que é da pessoa, né? A inviolabilidade do sigilo das correspondências, né? Das comunicações em gerais, né? Salvo, em último caso, por ordem judicial. Então, suponhamos que você esteja cometendo um crime e você tem um cúmplice e você conversa com esse cúmplice pelo WhatsApp. Sem uma ordem judicial, né, sem um juiz ou a Polícia Federal, a Polícia Convencional Civil estar investigando você e essa situação em geral, ninguém pode saber o que você está ali conversando. Ali há um sigilo, né, da sua comunicação, e isso está garantido pela Constituição. Então, por isso que muitas vezes a gente vê que nos diversos casos de corrupção não é tão simples assim você saber o que a pessoa está fazendo de errado, coletar provas, né, a partir dessas comunicações. Não é tão simples assim, precisa ter uma ordem judicial, isso precisa ter toda uma investigação por trás. Isso serve para proteger a nossa privacidade de comunicação. Olha lá, por último, ao inciso 10, né? São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente à sua violação. Ou seja, ninguém pode difamar você, colocar as suas características particulares, sua vida privada, público, sem a sua autorização. A gente vai ver aí, conforme eu colocar o panfleto sobre o cyberbullying, que vou deixar só a imagem no final, você vai ver que a Constituição ela pode penalizar, né, as leis, né, na verdade, o Código Penal que fará isso depois, né, pode penalizar situações em que há a inviolabilidade da intimidade, tá? Vamos lá, prosseguindo. Bom, qual que é o resumo dessa aula aqui que a gente abordou agora? Entender como os movimentos sociais propõem a mudança, para entendermos, né, como os movimentos sociais propõem mudanças, né, no tempo e no tempo social, nós temos que compreender a ideia de propriedade na sociedade ocidental. Por que nós temos que compreender isso? Porque diversas características dos movimentos sociais procuram exatamente questionar
aumentar em muitas situações o que é a questão da propriedade, o que é a questão da pessoa, da noção de pessoa, né? Como essa noção de pessoa se relaciona com o público, né? Os próprios movimentos sociais, eles se propõem como ação, conforme a gente já viu, como ação coletiva pública, né? E como ações coletivas públicas com demandas que muitas vezes são relacionadas a grupos mais particulares. Então, os movimentos sociais, eles estão na mesma dinâmica da propriedade, né? No mesmo desenvolvimento prático e teórico do que seria a propriedade na sociedade moderna, tá? Bom, também que o público e o privado estão cada vez mais se misturando, e isso impacta na política geral de maneira muito forte, que as nossas leis e o sistema político, muitas vezes, eles tentam refletir e reproduzir fenômenos que a gente vê aí na Constituição e nos argumentos teóricos relacionados à propriedade também, né? E o que a gente vai discutir na próxima aula? O que diz a Constituição sobre a propriedade privada e a propriedade rural, basicamente uma discussão sobre a reforma agrária, e qual é o papel do MST, né? No caso aí do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, em relação aí à demanda da reforma agrária. É basicamente isso, né? Tentei fazer uma aula bastante curta, diante aí de que nós temos um feriado pela frente, bastante longo, e que vocês pudessem também descansar e estudar para as outras disciplinas. Agora aqui rapidamente, né, falar um pouco da autoavaliação, que vão ter aí poucas questões, de maneira que você possa responder bastante rápida, né? E, por fim, aí o panfleto que a escola desenvolveu em relação às práticas do cyberbullying, mais uma vez mostrando um pouco a relação com o conteúdo da nossa aula, né? O cyberbullying se enquadra em diversos crimes no nosso Código Penal, relacionado aí à Constituição, em que a inviolabilidade da nossa imagem ela não pode ser aí desmontada de qualquer maneira, de um ponto de vista muitas vezes na brincadeira, é caracterizado também um crime, né? Bom, é basicamente isso que eu queria falar. Espero aí que todos tenham uma boa semana. Espero que vocês fiquem em casa, preservem a saúde de vocês e dos seus familiares. É isso aí. Um abraço.